Olá! Neste vídeo eu vou mostrar alguns recursos do eBERIC para o lançamento das lajes. Na plataforma, a gente tem as lajes do tipo maciça e pré-moldadas, mas a gente tem outros módulos com outros tipos de laje também que podem ser agregadas ao eBERIC para atender a cada necessidade de projeto. Então, inicialmente, a gente pode pegar, por exemplo, aqui uma laje do tipo maciça. Eu acessei, então, o botão para adicionar nova laje. Escolhi uma laje do tipo maciça. Já posso definir na hora do meu lançamento quais cargas eu quero considerar para minha laje, então tanto a carga acidental como de revestimento. Posso definir aqui a espessura, nesse caso aqui, por exemplo, a gente vai colocar uma espessura de 10 centímetros. E se eu quiser, por exemplo, colocar alguma elevação, eu já posso considerar também aqui no lançamento. Então, a partir dos dados da laje, a partir dos dados que eu defini para essa nossa laje, eu vou poder então fazer o lançamento. Vou clicar em OK e simplesmente clicar no interior dos contornos que eu defini anteriormente. Então, por exemplo, aqui eu vou colocar as lajes maciças nessas regiões que tem contorno irregular. Vou colocar aqui nessa parte de fora, ali onde eu tenho as minhas sacadas. Vou colocar aqui na parte inferior da estrutura também, onde eu tenho o contorno com a viga curva. Então, é bastante simples da gente fazer esse lançamento, Eu simplesmente vou clicar no interior das vigas ali, no caso, que eu lancei anteriormente. Eu fiz o lançamento de algumas lajes maciças, mas eu vou fazer também o lançamento de algumas lajes pré-moldadas. Para isso, então, eu vou acessar novamente o comando para adicionar laje, Deixa eu enquadrar melhor aqui nosso pavimento. Vou acessar novamente o comando tanto através do ícone ou do menu Elementos. Vou definir a utilização de uma laje pré-moldada agora. E na laje pré-moldada, a gente tem como definir também as cargas que a gente vai colocar como sendo carga distribuída nessa nossa laje, como também, então, qual vai ser o material de enchimento que a gente vai utilizar para a nossa laje. Então, a gente tem disponível, já cadastrado no programa, o material EPS e a lajota cerâmica, e tem também a possibilidade de cadastrar outros materiais também. Aqui tem um exemplo de um material genérico. Então, se na minha região eu tenho outro tipo de bloco, outro material que eu quero utilizar, eu posso cadastrar também. Tanto o tipo, do bloco, ali, o material, como também as dimensões. Então, tem uma série de dimensões que já vão cadastradas, posso escolher a que eu quero utilizar, ou eu posso cadastrar novas também. Acessando aqui o cadastro dos blocos, então vou pegar o atalho direto do diálogo de lançamento, a gente tem então a informação de cada um dos tipos de material, E as seções que estão já cadastradas. Novamente, eu posso cadastrar outra se eu quiser também, certo? Vou voltar então para o lançamento da minha laje. Vou definir aqui uma espessura de capa, se eu quiser uma espessura diferente ali para nervura. Vou clicar em OK e vou simplesmente clicar no interior, do meu contorno de vigas novamente. Então, bastante simples a gente definindo aqui o painel de lajes do nosso projeto, É um trabalho bastante rápido aqui, eu vou deixar o espaço para o lançamento da escada posteriormente e vou simplesmente clicando aqui no interior para que o programa faça o lançamento para mim. A gente pode observar que conforme eu vou clicando aqui nos contornos de laje, o programa vai definindo então uma orientação para minha vigota. Então, por exemplo, aqui está bem evidente, A gente tem então o lançamento da vigota na horizontal e às vezes na vertical. Por quê? Porque o programa ele já vai procurar para mim qual que é a melhor posição para eu fazer o lançamento da minha laje, Então, quando eu vou clicando no interior dos contornos, o programa já verifica qual o menor vão e faz o lançamento da vigota, orientado àquele menor vão. É claro que essa é uma sugestão de lançamento, então se eu quiser editar, eu posso acessar novamente o diálogo da laje, acesso aqui o botão grelha e posso mudar se eu quiser. Então, não, aqui é mais conveniente que eu tenha a vigota em outra orientação, por questões de engastamento, enfim, posso alterar também. É a sugestão de lançamento do programa para facilitar, a utilização, já que normalmente a vigota vai estar posicionada ali no menor vão. Agora, outras ferramentas interessantes, por exemplo, para o lançamento aqui das nossas lajes, vamos pegar aqui essa parte superior. Quando eu fiz o lançamento, o programa dispôs aqui as minhas vigotas, mas pode ser que eu queira
editar, que eu queira mexer em alguma delas, né? Então eu posso, por exemplo, alterar a posição da vigota. Vamos acessar aqui o menu Elementos. Dentro da opção de lajes, a gente vai ter então todas as informações ali, todos os comandos que a gente pode utilizar para aplicar na nossa laje. Por exemplo, aqui a gente tem um comando que é posicionar as nervuras. Vou selecionar essa nossa laje 13 aqui, né? E a gente pode, por exemplo, ajustar. Eu quero posicionar a minha nervura aqui junto à face da minha viga. Então, eu vou posicionar bem certinho aqui junto à face. O programa ajustou, né, o lançamento das demais nervuras e ajustou a posição dos blocos também. Outra ferramenta interessante, por exemplo, aqui eu já defini a L13, né, o posicionamento da L13, mas as lajes inferiores também elas podem ter essa mesma disposição das vigotas. Vou até aqui apagar a arquitetura para ficar mais fácil de visualizar. Então, por exemplo, eu vou utilizar agora um comando para alinhar as minhas nervuras. Então, vou selecionar a minha laje 13 como referência, né? Já tenho o posicionamento correto dela, né? E agora sim eu vou selecionar então as lajes que eu quero utilizar. A L15 e a L16 quero alinhar também. O programa ajustou novamente, deixa eu apagar novamente aqui a vigota, então o programa ajustou novamente aqui a posição das minhas nervuras também. As lajes ainda vão ter outras ferramentas também que estão relacionadas a ela, né? Então, por exemplo, aqui a gente consegue ver também a definição do contorno, ela vai ser diferente para cada tipo de elemento. Então, por exemplo, onde eu tenho vigas, eu tenho a indicação de um traço ponto, né? Indicando que a minha laje está apoiada nas minhas vigas. Aqui, por exemplo, onde eu tenho barras definindo aqui uma abertura nessa minha laje, né? Eu vou ter já um pontilhado, né? Então, aqui onde eu tenho esse pontilhado, está indicando que eu tenho um bordo livre. Depois o programa vai fazer todo o dimensionamento e o detalhamento, considerando que esse bordo está livre, né? Então, prevendo aqui a armadura de reforço no bordo também. Eu posso trabalhar também com as minhas lajes engastadas. Então, eu posso acessar, por exemplo, o ícone de engastar lajes, selecionar as continuidades que eu quero engastar e confirmar, então, essa operação, né? Aqui eu tenho as minhas vigas rebaixadas, que eu tenho a laje da sacada, né? Então, eu posso utilizar uma laje rebaixada também. Então, vou colocar aqui uma elevação, né? Posso colocar na outra laje também, e o programa já vai indicar para mim essa elevação, tanto em planta como depois nas formas, né? Todas as informações vão ser consideradas, tanto nas formas, dimensionamento, detalhamento. Então, a minha armadura também já vai, minha armadura, inclusive minha armadura de engastamento, já vai prever essa diferença de nível entre as lajes também. Então, a gente consegue perceber que é bastante simples a utilização né, desse comando para adicionar as lajes no Eberic, bastante completo. Então, a gente tem toda a parte do cadastro dos blocos de enchimento. Inclusive, esses blocos vão sair no resumo de materiais também. Né? Então, se eu tenho lajes tipo pré-fabricadas ali, né? Os blocos de enchimento vão ser contabilizados também no nosso resumo de materiais, inclusive se eu tiver blocos que tem só metade do tamanho ali para fechamento, né? Então, vão ser todas essas informações incluídas no resumo de materiais. Já tem a possibilidade aqui de fazer o lançamento de todo o painel de uma forma bastante simples, bastante ágil. Se eu quiser colocar cargas adicionais sobre a laje, por exemplo, aqui eu vou voltar com a arquitetura, tem alguns trechos em que eu tenho parede posicionada sobre a laje, então eu posso, inclusive, colocar cargas diretamente nesse ponto da laje. Então, acessando aqui o menu Elementos, tem a opção de cargas, tanto para o lançamento de cargas concentradas em vigas e pilares, cargas lineares, né? Então, além das cargas lineares das vigas, que já estão sendo indicadas aqui em cada um dos trechos, eu posso colocar cargas lineares posicionadas diretamente sobre as lajes também. Posso colocar cargas localizadas ali, né, pontuais sobre a laje, ou carga por área também, por exemplo, eu vou ter uma caixa d'água apoiando diretamente sobre a laje. Então, posso colocar uma carga só em determinada área da laje e não distribuída ao longo de toda ela, como a gente fez anteriormente, né? Então, tem uma série de opções e informações que a gente pode ir personalizando, né, para resolver, então, o nosso plano de lajes ali, né, o nosso painel de lajes do projeto. E a gente consegue perceber que é bastante simples a gente fazer esse lançamento, né? A interface é bastante intuitiva, é bastante fácil da gente aprender o funcionamento do programa e trabalhando para construir o nosso projeto ali, né, para elaborar o nosso projeto estrutural.